no Evangelho de Mateus, capítulo de número 25. Nós vamos fazer uma rápida meditação nessa manhã. Você sabe, hoje nós já ouvimos bastante do Evangelho de Jesus através das canções, do nosso jogral, né? Você viu que bonito, né? Você não sabe como eu fico empolgado com esse negócio de jogral. Eu lembro da minha infância. A gente fazia isso muito no interior, né? As crianças recitando poesias, etc. Era realmente muito especial. E hoje eu fui lá na infância, lá no tempo lá de Barbacena, quando eu era menino. E foi uma bênção, graças a Deus, irmãos. Mas nós ainda queremos meditar rapidamente na palavra de Deus. Eu não quero tomar muito tempo dos irmãos. E nós temos ainda também um almoço para a gente passar por aqui. Ainda tem uma macarronada esperando por você, né? Então nós vamos agora alimentar a nossa alma e já nós vamos alimentar também o nosso corpo físico em nome de Jesus. O nosso Evangelho de Mateus, no capítulo de número 20. Mateus, capítulo de número 20. Nós vamos fazer duas leituras rápidas. Depois nós vamos em Lucas, capítulo de número 2. Mas primeiro, Mateus 20. Glória a Deus. Mateus, capítulo de número 20, verso 25 até o 28. Quantos têm achado, diga amém. Quantos não têm, diga escola dominical. Amém. Amém. Glória a Deus. 20 a 25 diz assim: Então chegou a ele a mulher de Zebedeu com seus filhos e, adorando-o, pediu um favor. Perguntando-lhe ele: que queres? Ela respondeu: manda que no teu reino estes meus dois filhos se assentem, um à tua direita e outro à tua esquerda. Mas Jesus respondeu: não sabeis o que pedis. Poderei vós beber o cálice que eu estou para beber? Responderam-lhe: podemos. Então lhes disse Jesus: bebereis o meu cálice, mas o assentar-se à minha direita e à minha esquerda não me compete concedê-lo. É porém que aqueles que estão preparados por meu Pai. Ora, ouvindo isso, os 10 indignaram-se contra os dois irmãos. Então Jesus, chamando-os, disse: sabei que os governadores dos povos os dominam, e os maiorais exercem autoridade sobre eles. Não é assim entre vós, pelo contrário. Quem quiser tornar-se grande entre vós, será esse o que vos sirva. E quem quiser ser o primeiro entre vós, será vosso servo. Tal como o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida a resgate de muitos. Ainda Lucas, capítulo de número 2. Nós vamos ler por volta do versículo... por volta do versículo 8. 2 e 8. Lucas, capítulo 2, versículo 8 em diante diz assim: havia naquela mesma região pastores que viviam nos campos e guardavam o seu rebanho durante as vigílias da noite. E um anjo do Senhor desceu onde eles estavam, e a glória do Senhor brilhou ao redor deles, e ficaram tomados de grande temor. O anjo, porém, lhes disse: não temais, aqui vos trago boa nova de grande alegria, que será para todo o povo. É que hoje vos nasceu na cidade de Davi o Salvador, que é Cristo Senhor. E isto vos servirá de sinal: encontrareis uma criança envolta em faixas e deitada em uma manjedoura. E subitamente apareceu com um anjo uma multidão da milícia celestial, louvando a Deus e dizendo: glória a Deus nas maiores alturas, e paz na terra entre os homens a quem Ele quer bem. E ausentando-se deles os anjos para o céu, diziam os pastores uns aos outros: vamos até Belém e vejamos o acontecimento que o Senhor nos deu a conhecer. Foram apressadamente e acharam Maria e José e a criança deitada na manjedoura. E vendo, divulgaram o que lhes tinha sido dito a respeito deste menino. Amém. Eu não sei se você sabe disso, mas esse negócio de comemorar aniversário é coisa moderna. Na antiguidade, até a época do século XVIII, por exemplo, as pessoas não celebravam aniversário, né? Isso começou na Alemanha. Essa celebração moderna, como a gente tem hoje, começou na Alemanha com a celebração do aniversário das crianças. Foi na Alemanha a primeira vez que se instituiu essa coisa de fazer um aniversário contando a data de nascimento de uma pessoa. E eles chamavam essa festa de Kinderfesten, que era a festa Kinder, da criança.
Então se popularizou pelo mundo e hoje nós celebramos o nosso aniversário. E quando a criança é pequena, hoje se celebra até um mêsversário, né? Mêsversário e tal, 1 mês, 2 meses, até o primeiro ano das crianças as pessoas celebram um mêsversário. Agora, sabe o que é interessante? É que a única cultura que possibilitou essa celebração da vida foi a cultura do cristianismo. A única pessoa que pôde celebrar e manifestar a celebração da vida de uma pessoa na sua unidade foi através do advento do Senhor Jesus Cristo. Porque até a vinda de Jesus, a vida de uma pessoa tinha valor pela sua relevância. E não a sua relevância para os seus pais e para a sua mãe, a sua relevância pública. Se sempre se celebrou a vida do César, sempre se celebrou a vida do rei, né? Por exemplo, os reis que eram coroados no Império Romano, celebravam-se o aniversário da sua coroação. Após que ele era coroado, aí se celebrava o aniversário. Por isso que, quando você olha na antiguidade, é tão difícil você encontrar a idade de uma pessoa. As pessoas acham que ele tinha 17 anos, a pessoa acha que ele tinha 16 anos. Por quê? Porque ninguém marcava a data de nascimento de ninguém. Ele nasceu no verão daquela época. Ele nasceu no inverno daquele momento. O aniversário das pessoas não era celebrado assim. Mas com o advento da vinda do Senhor Jesus Cristo, naquela criança, naquele bebê, a vida das pessoas se transformou de uma simples acidente cósmico para um evento escrito nas estrelas, para um evento marcado nas tábuas da eternidade. Foi por causa que Jesus veio que a nossa vida ganhou valor, que a nossa vida foi transportada de uma mera existência para alguém que Deus plantou na terra para um propósito. Foi Jesus que trouxe essa importância para nós. Foi Ele que modificou a maneira como a vida é vista. Até então, em todas as outras culturas, você pode ir em qualquer lugar do mundo que você for, a vida de uma pessoa vale o que ela faz. E até hoje, em alguns lugares, é assim também, não é verdade? A pessoa é lembrada pelas grandes realizações que ela tem. E uma criança não é muito celebrada, a não ser que ela seja filho de um rei. Agora, fala isso para uma família. A palavra de Deus conta, por exemplo, em Êxodo, que quando Moisés nasceu, existia um tratado, um decreto-rei, que toda criança macho que nascesse deveria ser sumariamente executada. Hoje isso para nós é um assinte, né? Se bem que algumas pessoas fazem vista grossa quanto ao aborto, mas para nós é um assinte, não é verdade? Que uma criança seja sumariamente morta, simplesmente pelo fato de ter nascido homem. Porque eles aguardavam que, como o povo de Israel estava crescendo muito, mesmo sendo escravo dos egípcios, eles tinham medo que a quantidade de homens pudesse fazer um exército muito grande. Eles perceberam que talvez o nascimento inocente de uma criança revelasse um futuro que ia ser difícil para eles, porque ia se tornar um grande exército. Então eles decidiram sumariamente dizer para que todos os pais que tivessem filhos homens na sua casa deveriam entregar os seus filhos para serem executados. A primeira ordem que recebeu isso aí foram as parteiras dos egípcios. Olha, se você for chegar e perceber que o filho que nascer de uma hebreia, de uma mulher de Israel, for um homem, você já afoga a criança, na hora. Mas as parteiras começaram a ver aquelas bochechinhas nascendo, né? Começaram a ver aqueles rostinhos vermelhos nascendo e falaram, não dá para matar. E elas sentiram piedade daquelas crianças, e a palavra de Deus diz que elas foram muito abençoadas por Deus por conta disso. Mas Faraó não ficou contente, falou, não é assim, não é desse jeito não. Mas precisamos fazer, ele deu uma ordem ao exército para que matassem todo homem, todo macho que nascesse de uma mulher hebreia. E eles saíram pelas favelas dos egípcios, lá onde eles moravam, os hebreus moravam, pelas cidades mais humildes da época do Egito, e começaram a executar as crianças. Mas tinha uma casa lá, de uma tal de Joquebede em Arão, que eles olharam para o menino e viram que o menino era bonito. Agora eu abro um parênteses para você aqui. Que pai que olha para o filho e não acha o filho bonito? Que coisa extraordinária tem olhar o rosto de uma criança e não achar a criança bonita. Todo pai quando vê, toda mãe quando vê a criança, aquela criança é a mais bonita do mundo, né? Alguém ontem comentava comigo, no final do culto, a diferença da mãe judia, né? Comentava comigo e com o Raul, a diferença da mãe judia para as mães de outras culturas, né?
As mães de outras culturas, se o filho não passa na escola, falam assim: meu filho, será que não entra na sua cabeça esse ensino? Será que você não entende o que a professora está falando? Mas a mãe judia, na hora que ela olha para o menino que não passou de ano, ele olha para o menino e fala assim: meu filho, a escola não te entende, você é um gênio muito maior porque a escola pode te entender. A mãe, ela tem isso, né? Ela olha para as debilidades do filho e fala: não, meu filho, porque é especial para ela. Mas para as outras pessoas, é só mais um. A gente, na primeira leitura que nós lemos nessa noite, nessa manhã, a gente encontrou uma mãe que olhava para os dois filhos, pescadores. O pai era o Zebedeu, era um pescador de renome lá na região da Galileia. E os dois filhos decidiram largar tudo, largar o trabalho para seguir essa promessa desse homem aí, o tal de Jesus. E no momento que ela procura Jesus, Jesus já não era aquela pessoa irrelevante. Ele já não era um menino pequeno que nasceu em Belém, mas conhecido por Nazaré. Ele já era uma pessoa de figura importante dentro de Israel. Jesus já tinha feito muita gente coçar a cabeça e falar: o que nós vamos fazer com esse homem? Que está arrebanhando pessoas, que está curando as pessoas, que está falando sobre uma mensagem diferente. O que nós vamos fazer com ele? E a mãe de Zebedeu, ela falou assim: poxa, meus filhos estão já desde o começo, né? Poxa, meus filhos estão aí nesse negócio, desde quando era só Jesus e ele só. Agora tem essa multidão caminhando aí, né? Vai que alguém aí começa a fazer aquele, né, somebody love com Jesus, Jesus acaba colocando ele no reino, porque a expectativa deles agora que Jesus estava aparecendo e estava sendo uma grande referência, era que ele ia tomar o reino nas mãos dele. Eles esperavam, eu sempre faço isso de maneira com brincadeira, que Jesus ia transformar Israel great again. Né, que Jesus estava fazendo um movimento social, yes we can, que ele era um movimento político. Eles achavam que Jesus era um movimento político, que ia arrebanhar ali o povo de Israel, ia tomar o trono, iam ser vitoriosos. E agora a mãe estava preocupada, porque como é que vai ser meus filhos, né? Meus filhos saíram de lá, largaram tudo. O que eles podem esperar de Jesus? O que Jesus tem para oferecer para os meus filhos? Talvez seja a sua pergunta hoje: o que Jesus tem a oferecer para os meus filhos? O que Jesus tem para oferecer para mim? Eu que estou aqui trazendo meus filhos à casa de Deus, ou eu que estou vindo aqui adorar Jesus, estou vindo aqui servir. O que Jesus tem para mim? Qual que é o grande aí? Qual que é o pulo do gato? Qual que é o pulo do gato dessa coisa de fé que o pastor fala? Como é que faz para mim materializar isso em alguma coisa palpável? A mãe não teve outra ideia, né? Jesus faz o seguinte: quando o Senhor se assentar no seu trono, quando chegar lá o momento da coroação, olha, eu tenho 2 meninos com o Senhor aí, está desde o começo. O Senhor faz um favor para mim? Faz assim, coloca um na direita e outro na esquerda. Oh, minha senhora, a senhora não quer mais nada não, né? Ela já estava preparando o ministério de Jesus, né? De repente, se os meninos pedirem, Jesus pode negar, mas se uma mãe pedir, poxa, ele vai, né? Ele tem mãe também, ele vai entender o que eu estou falando. Ele vai quebrantar o coração dele, né? Jesus olha para aquela mulher e, sabendo o que estava à frente dele, sabendo que era o verdadeiro ministério dele, ele falou assim: a senhora não sabe o que a senhora está falando. Com todo respeito, né? A senhora não sabe o que a senhora está falando, a senhora não sabe o que a senhora está pedindo. Quantas vezes os nossos pedidos e as nossas razões para Jesus pode olhar para a gente e falar assim: meu amigo, você não sabe o que você está pedindo. Você não sabe o que você está querendo. Olha, se você soubesse o que você está querendo, né? Eu lembro isso muitas vezes quando eu falava para o nosso pastor, eu falava assim: pastor, eu quero muito servir a Deus na obra missionária, fora aqui da sede, para outro lugar. Ele olhava para mim e falava assim: você não sabe o que você está pedindo. Você não sabe o que você está querendo, né? Porque às vezes os nossos pedidos, irmãos, eles são tão recheados de verdades que nós construímos para nós, vontades que realmente nós queremos que seja para bem, mas quando Jesus olha essas nossas vontades, ele percebe que o plano dele, que é muito além do nosso, ele não consegue alcançar, nossa mente não consegue alcançar aquilo que vai vir. E Jesus olha para aqueles rapazes e fala assim: vocês podem beber o cálice que eu posso beber? Se vocês puderem, quem sabe a gente conversa, né? E eles, sem saber o que era o cálice, o cálice que Jesus estava falando era passar pela morte na cruz do Calvário. Esse era o cálice. O cálice que ele estava falando é beber da ira de Deus, era experimentar na própria vida dele a ira de Deus contra o pecado do mundo. E ele, sem titubear, não, a gente pode, não, claro, vamos beber.
E aí Jesus talvez ali consegue enxergar o que estava preparado para aqueles apóstolos, para aqueles discípulos, que dos 12, todos morreram, morte feia, até Judas. Mas dos 11 que sobraram fiéis, todos eles foram martirizados. Até João, que não conseguiram matar, tentaram matar 2 vezes. Uma vez botando no óleo quente e outra vez tentando ainda fazer botando ele no fogo, e não conseguiram matar ele. E ele acabou morrendo de velho, mas tentaram matar João também. Pedro morreu de ponta cabeça. Tiago foi jogado do precipício. O outro Tiago foi crucificado. O outro, que é o Tomé foi transpassado por uma lança. Nós podemos beber o cálice. Jesus falou assim: realmente vocês podem beber o cálice. Vocês têm razão. Vocês não sabem o que vocês estão dizendo, mas vocês têm razão. Mas é o seguinte: essa questão de quem vai sentar do meu lado não compete a mim, isso compete ao meu Pai. Jesus é tão maravilhoso que ele começa a dar explicação para os discípulos, né? Olha, funciona assim no reino de Deus e tal. Mas aí ele resume. E ele fala assim: sabe por quê? Porque na verdade esse não é o propósito da minha vida. Eu não vim aqui para isso. Você sabe que os grandes governadores do mundo, eles se exaltam, né, pelo seu domínio sobre as pessoas. Você vê as grandes figuras que têm poder na mão, elas se embebedem do seu próprio poder. Eu lembro de um grande magnata americano, que eu não vou falar o nome, que se lançou a candidato político há algum tempo atrás e teve bastante sucesso. Mas teve um irmão da nossa igreja que trabalhava em uma dos seus estabelecimentos em Nova York. E certa vez, vendo aquela figura que ele via na televisão e tal, e ele era janitor, ele era o cara que limpava ali os corredores impecáveis do seu estabelecimento, porque tudo que ele faz é com muita excelência naquilo que ele fazia, naquilo que ele construía. Ou seja, tudo tinha uma aparência tudo é impecável, né? A aparência, as coisas em ouro, as coisas em prata, as pessoas com luvas, então tudo era muito impecável. Aquele janitor viu aquela figura tão importante também na sua vida, era o seu patrão, e: bom dia, fulano! E o fulano, andando no corredor, parou, olhou para trás e percebeu que era o janitor que estava falando com ele, o empregado estava falando com ele, e chegou para ele e falou assim: escuta, quem é você? Ele falou assim: eu sou o seu empregado aqui. Você não sabe que você não pode falar comigo? Eu sou o patrão da empresa. Eu não posso ficar parando, cumprimentando as pessoas que ficam gritando comigo no corredor. Os homens se exaltam do seu poder sobre os outros. Eles se exaltam das classes diferentes sociais que eles expressam. Eles se exaltam, por exemplo, do carro que ele dirige, da casa que ele tem, do momento onde ele está passando, das condições que ele tem. Inclusive, ele chama para si o nome: olha, eu estou nessa posição aqui porque eu trabalhei muito, porque eu corri muito atrás, né? E quem te manteve vivo todo esse tempo que você correu atrás? Eu lembro com bastante tristeza, uma vez que eu fui numa colação de grau aqui nos Estados Unidos da América, e a pessoa que subiu, a valedictorian daquele grupo, daquela classe de high school, ela subiu ali no meio daquele lugar e pegou e falou assim: olha, vocês que estão aqui hoje, meus formandos, vocês não têm a ninguém mais que agradecer a não ser vocês mesmos. Eu falei: o quê? No high school? Será que essa menina esquece quanto tempo ela acordou de manhã e ela não tinha nem força para colocar uma mamadeira na boca e a mãe tinha que ficar segurando? Será que ela não lembra as pessoas, milhares de pessoas que dirigiram ela para a escola, os milhares de professores que passaram pela vida dela, as milhares de pessoas que não fizeram mal contra ela? Ela não tem ninguém para agradecer. Será que ela não consegue ver a figura de Deus que cuidou de cada dia da vida dela? Mas por diversas vezes, meu amigo, é por isso que as pessoas passam. Elas estão olhando o futuro sem perceber a história pelo qual elas estão vivendo, o propósito pelo qual elas estão na terra. Quando Jesus nasceu, quando aconteceu o advento de Maria ficar grávida pelo Espírito Santo, porque Jesus nasceu de uma virgem, quando o Espírito Santo de Deus envolveu o ventre de Maria, ela ainda desposada por José, aquilo foi muito complicado para a família entender. Um anjo apareceu e aquela aparição divina daquele anjo convenceu Maria de que era um projeto divino. Mas e José? José tinha combinado no coração: você sabe o que eu vou fazer? Isso aqui vai pegar mal para mim.
Eu vou casar com uma mulher que está grávida, ela diz que é do Espírito Santo de Deus. Olha, eu estou com tanta dó dela que eu vou fazer o seguinte, eu não vou expor ela não. Eu vou secretamente deixar essa menina sozinha e vou deixar ela lidar com esses problemas mental dela. Mas aí o anjo que apareceu para Maria, aparece para José também. E fala, José, não faz isso não. Porque o que está no ventre dela é meu. E aí José, o anjo apareceu, né? E aí ele ficou convencido de que era isso mesmo e falou assim, vamos ficar juntos então. Só que é o seguinte, tá meio complicado para você aqui, porque a gente casou faz 2 meses e a sua barriga é de 6. Vamos fazer o seguinte, está crescendo muito essa criança aí, sua barriga já está maior, vai lá para casa da sua prima, lá no meio das montanhas e fica lá um tempo. Quando Maria, agora com os 2 convencidos, mas ainda aquela coisa secreta dentro de casa, né? Aquele plano que a gente combina com o cônjuge porque Deus falou com a gente, mas a gente fala assim, meu Deus, e se o mundo descobriu o que está acontecendo na minha casa? A hora que ela chega na casa de Isabel, Isabel, salve a agraciada, mas como é que a minha casa pode receber a mãe do meu Salvador? E aí Maria, como é que você sabe disso? Não, porque a hora que você entrou aqui, a criança que está no meu ventre deu um pulo de alegria. Glória a Deus. Você está carregando um presente na sua barriga. Aleluia. Aquilo encheu o coração daquele casal de convicção. Agora já não era um anjo que tinha aparecido para os 2, já não era uma visão espiritual, agora uma terceira pessoa que não tinha nada a ver com isso, deu testemunho. Mas você sabe, né? O dia foi passando, e quem sabe eles prepararam tudo para essa criança nascer em Nazaré, talvez o quarto do bebê já estava preparado, eles já tinham buscado um enxoval na Toys R Us, já tinham feito toda a preparação para que a criança nascesse, e aí chega um decreto lá do César Augusto, todo mundo é para ir até a cidade da sua família fazer o recenseamento, nós queremos saber quem vive no lugar. E aí parece, porque quando você ouve a profecia, naquela profecia que o anjo dá para Maria e para José, não estava implícito que ele precisava de nascer em Belém. O advento dele nascer em Belém, que tinha sido profetizado a Miqueias, aparece no meio do caminho depois do recenseamento, e agora eles são obrigados a fazer uma viagem. E não é uma viagem dessa de avião não, eles não foram nem de Spirit, irmão, eles foram de jumento mesmo. Uma viagem provavelmente mais ou menos uns 100 e poucos quilômetros, em cima de um jumento, uma mulher grávida. Talvez José prometeu para ela, não, filha, fica tranquila, a gente vai e volta, dá tempo. A gente vai, faz o recenseamento e volta aqui, vai dar tempo. Mas no meio do caminho eles chegam lá, talvez a cidade estava muito cheia, não tinha lugar a estalagem, eles têm que acabar ficando ali na questão da estrebaria, que provavelmente era parentes da família de José, e aí dá o tempo, a criança nasce. E agora parece que, de novo, né? A vida é pequena, quem vai se importar? Mais uma criança nascendo, né? Como dizia o poeta lá no Brasil, né? Mais um ranhento nascendo no meio da favela. Mais um. José tinha uma condição boa, tal, mas quem era José no jogo do bicho, irmão? Quem que era José? José era mais um carpinteiro de Nazaré, ó. Saiu de Belém porque não tinha espaço talvez para trabalhar, foi trabalhar num lugar que tinha mais espaço, mas nasceu mais uma criança. Mais um que nasceu, os pais estão felizes, mais um que nasceu. Mas de repente, ali naquele nascimento, naquele momento que aquela criança está aparecendo, tem uns pastores do meio do campo, fazendo o seu trabalho, vivendo o seu dia a dia. Mas de repente, quando eles olham para o céu, um anjo aparece. De repente, irmãos, no meio do cotidiano, no meio da vida normal, Deus manda uma mensagem. No meio daquilo que parece comum, no meio daquilo que parece mais um dia na terra, Deus manda uma mensagem do céu. E fala assim, olha, vocês estão num momento muito feliz da vida de vocês. E os pastores olham, por quê? O que aconteceu? É o caminho do Faustão? É o baú da felicidade? O que é que está acontecendo? Nós somos sorteados naquela campanha que a gente fez? Não. É porque na cidade de Belém, aqui pertinho de vocês, olha, nasceu o Salvador do mundo. E Ele é o Senhor. E agora é o seguinte, isso aí é para a felicidade de toda a humanidade, de todas as gentes. Vocês não estão entendendo não, parece comum, mas o que está acontecendo aqui é para a transformação do mundo inteiro.
Parece mais um dia, parece mais um nascimento, parece mais uma oportunidade comum, mas isso que está nascendo hoje aqui toca até os dias da eternidade e serve para o resto da vida. Aleluia, glória a Deus. Parece normal, mas Deus está fazendo algo extraordinário. Parece um convite simples você ter vindo aqui hoje, mas é algo extraordinário que Deus está plantando para amanhã. E aí aparece um coral de anjos cantando, como esses anjos que a gente viu aqui hoje. Esses anjinhos que a gente viu aqui cantando hoje, fazendo a sua participação. Aparece um coral celeste. E o coral celeste, irmãos, ele não está enganado por quem é um menino. Sabe de uma coisa que eu acho fantástico? É que a gente fica aqui olhando uns para os outros e ouvindo a palavra e tentando montar no nosso quebra-cabeça espiritual. O que significa isso que eu estou ouvindo? Onde isso se aplica na minha vida? Como é que eu aplico isso? Mas o céu está olhando e fala assim, eu sei o que está acontecendo. O céu olha para nós, os anjos de Deus nos veem hoje aqui, e eles sabem exatamente o que está acontecendo. Eles já têm gratidão no coração por Deus, por aquilo que nós ainda não conseguimos compreender completamente. Os pastores estão olhando, mas quem é esse menino? Como é que isso funciona? Como que ele é rei? E os anjos aparecem, glória a Deus nas alturas, paz na terra e boa vontade para os homens de bem, a quem o Senhor quer bem. O céu sabe o que está acontecendo. O céu tinha certeza de quem era o menino. O céu tinha certeza para quem era a palavra. O céu sabe exatamente aquilo que Ele quer na sua vida. Nós tentamos fazer quebra-cabeça, mas Deus sabe o que está fazendo. E eles dão um detalhe para os pastores que é muito interessante. Eu quero começar a terminar. Ele fala assim, olha, quando vocês chegarem lá no lugar onde a criança está, você vai encontrar elas envolta em pano e deitado numa manjedoura. Agora o detalhe histórico é o seguinte, é que aquela terra, aquela em volta ali de Belém e Efrata era como se fosse uma pequeno vilarejo que faz parte de Belém. É como Belém fosse a grande cidade e Efrata fosse tipo assim Osasco, sabe? Ou então Barueri, né? E Efrata era como se fosse a zona rural da cidade de Belém. E por isso que a profecia dizia assim, e tu Belém Efrata, posta que as menores das cidades de Israel, de você vai vir um Salvador. Então era aquela região. Agora interessante aqui, as terras de Davi, da família de Davi, ficavam ali em Efrata. E Davi, quando separou, os judeus fazem isso muito bem, porque eles fazem essa referência histórica para nós. Quando Davi ele começou a preparar para que Salomão construísse o templo, uma das coisas que ele fez é que ele doou as suas terras para que fosse feito a criação das ovelhas, do gado que ia ser usado pelo sacerdócio. Então todo aquele gado que era usado no sacerdócio, aquela morte que acontecia dos cordeirinhos com 1 ano de idade, aquele gado era um gado especial, que havia sido cultivado nas terras que Davi tinha doado. E todos os anos, quando o sumo sacerdote vinha buscar o cordeirinho da Páscoa, ele descia até as terras ali de Belém e procurava o cordeiro de 1 ano, e antes de ele levar de volta para Jerusalém, ele vinha, enrolava o cordeiro num pano, porque o cordeiro, lembra que ele não podia se machucar, se ele tivesse machucado ou mancha, ele não servia para o sacrifício. Ele pegava aquele cordeirinho todo limpo, enrolava num pano para o cordeirinho não se machucar e deitava dentro da manjedoura. Glória a Deus. E aí os pastores recebem de Deus, na figura daquele anjo, olha, tem um detalhe sobre essa criança que nasceu. Quando vocês chegarem para procurar ela, você vai encontrar elas com a sua mãe, envolta em panos e deitado numa manjedoura. O Cordeiro de Deus vai estar deitado dentro da manjedoura. Vocês vão ver. Glória a Deus. Aleluia. É só uma criança, é o Cordeiro de Deus. É só um menino, é a mudança da história da humanidade. Jesus nasceu para nossa salvação. Agora, quando nós percebemos esses detalhes todos e a maneira como Deus vai cuidando de cada etapa, aparece agora essa figura quase que consolidada, o Senhor Jesus Cristo no ápice do seu ministério, no momento mais alto da sua caminhada. Todo mundo já sabia quem era Jesus.
Todo mundo já sabia do seu trabalho. E agora aparecem eles esperando esse momento do snatch. Que ele vai colocar a mão e vai tomar tudo. E aí isso aí que nós vamos fazer. E quem me viu passar na prova e não me ajudou, quando me ver na bênção vai se arrepender. Vai olhar eu no palco, vai ver Jesus brilhando na minha vida, vai ver que eu sou grande na terra. E Jesus fala, não é nada disso aí não. Olha, porque na verdade, como eu disse para você agora atrás, os governadores do mundo fazem assim. Os governadores do mundo são assim. Eles usam do seu tamanho para apertar os outros. Mas no meio de vocês não vai ser assim não. Antes, quem quiser ter relevância, quem quiser ser especial, quem quiser ser grande, quem quiser ser o maior, comece pelo serviço aos seus irmãos. Quem de verdade quiser ter relevância na vida, comece cuidando das pessoas que precisam de cuidado. Comece ajudando aqueles que precisam de ajuda. Comece levantando aqueles que estão caídos. Comece abraçando os solitários. Aquele que quiser ser grande, comece pelo lugar onde ninguém quer. Comece fazendo aquilo que ninguém gosta. Comece se preocupando pelas pessoas. Comece fazendo aquilo que precisa ser feito. Comece sendo o menor. Porque qualquer um que for menor nesse trabalho é o grande no reino dos céus. Assim como o Filho do Homem. E aí agora ele revela o porquê ter nascido numa manjedoura. Aí agora ele revela o porquê ter tido uma vida tão assim insignificante no princípio das coisas, tão diferente, porque o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a vida por amor a muitos. O Senhor Jesus Cristo veio à terra para que eu e você tivéssemos vida, e a vida que agora temos nele, para que as pessoas em volta de nós também conheçam a vida através dele. Não existe outra mensagem de Natal. Não existe outro propósito para a vida de Jesus. Jesus veio à terra para que nós estivéssemos vivos. E aí você pode falar assim para mim, e eu termino por aqui. Gabriel, me ajuda? E Clara também. Talvez você fale assim para mim: pastor, bonita mensagem, mas isso é tão comum. Sabe, a gente já vive uma sociedade bem. Uma sociedade que o bem e o comum e a moral, ela é o normal da vida. Sabe, esses princípios que o Senhor falou sobre cuidado, etc., eu já carrego eles na minha vida. Agora tem um detalhe: você pode carregar os princípios do reino sem conhecer o reino. Você pode viver o modelo do reino sem viver a vida do reino. E apesar que o modelo do reino funciona, eu acabei de dizer para vocês no começo dessa mensagem, a gente não celebrava aniversário. Se não fosse Jesus falar que uma vida mínima tem valor, nós ainda viveríamos debaixo da pressão do mundo e o que as outras culturas pregam. Se não fosse Jesus ter nos dito que uma mera criança, ainda que seja enxotada pela própria mãe, é lembrada pelo Senhor, nós ainda viveríamos no padrão lá de fora. Mas nós só temos esses padrões maravilhosos de vida, esse modelo fantástico de conhecimento e de ideia e de intelectualidade que a gente pode falar hoje aqui, porque o Senhor Jesus Cristo veio ao mundo e nos ensinou isso. Aleluia. E hoje é aniversário dele. Hoje é o dia que nós celebramos o seu nascimento. Aquela pequena criança que nasceu, que não valia muito para muita gente, que Herodes falou: eu quero matar. Que ninguém das estalagens de Belém tinha lugar para ele. Mas os sábios do Oriente viajaram com presentes, porque nós viemos aqui para adorá-lo. Aquela pequena criança que mudou a nossa história, o que ele pode receber de você hoje? Eu queria fazer uma proposta para você hoje. Você vai dar um presente para Jesus.
E o presente que você vai dar para Jesus hoje é a sua vida. E você vai falar assim: Jesus, nós vamos fazer hoje uma troca de presentes. O Senhor me deu a vida do Senhor para mim, e eu vou dar a minha vida para o Senhor. Eu acredito que a vida que o Senhor deu, ela foi para mim. Eu tomo isso de presente. Foi para mim. Eu vou desembrulhar esse presente hoje. E eu vou desfrutar dele na minha vida. Eu vou desfrutar desse presente que o Senhor me deu. E eu vou abrir aqui também, eu vou, na verdade, embrulhar aqui o meu também. Eu vou entregar hoje para o Senhor. E dentro desse presente, nesse embrulhado da minha vida, e eu quero que o Senhor abra e o Senhor desfrute dela também. Que o Senhor desfrute da minha vida e entregue para o Senhor. Em nome de Jesus. Fique de pé, por gentileza.